Fala aí, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Muita gente já online na nossa live, então sejam muito bem-vindos aí a mais uma apresentação, a mais um webinar. Hoje no modelo um pouquinho diferente, inclusive vocês já estão vendo aí que a gente está com as webcams abertas aí. A gente não costuma muito aparecer, vocês conhecem mais a gente pela voz, mas hoje, como a gente mudou um pouquinho o formato, né? Vai ser um bate-papo aí, uma discussão com todo mundo. A gente resolveu aparecer aí nas câmeras para vocês, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, todo mundo já dando boa tarde para a gente aqui. Pessoal que sempre participa, sempre acompanha, tem um pessoal novo aí também, o Felipe, o Bruno, o André, o Marco Aurélio, o Éder, tá sempre com a gente aí, o pessoal lá da BM Energia também, sempre presente conosco, Fabrício, a Poliana, o Emílio, o Thiago. Muito bom, gente. Muito bacana poder contar com a presença de vocês aí. E hoje a gente vai precisar muito aí da ajuda de vocês. A gente quer que vocês participem bastante hoje, tá? Então vamos lá. Como é que vai funcionar o nosso webinar, né? Vamos repassar o que aconteceu essa semana. Então, na quarta-feira, a gente falou de registro de produto, foi um webinar bem legal aí, vocês participaram bastante, o feedback foi muito positivo, muita gente mandando mensagem para nós aí pelo conteúdo, então foi bem legal. Ontem rolou uma live lá no nosso Instagram, então para quem não conhece ainda, não segue a nossa página no Instagram, já vai seguir lá também, porque a gente está levando conteúdo também para o Instagram. Então ontem teve uma live com o Thiago e com o Ariel, então lives no Instagram todas as quintas-feiras, tá? Semana que vem tem live, provavelmente com um convidado especial aí. E hoje a gente vai fazer um webinar que a gente chamou de Fronius Responde, que na verdade não é uma apresentação. O que a gente fez, né? A gente juntou as, as perguntas mais recorrentes, aí juntamos algumas perguntas das mais recorrentes que acontecem em todos os webinários que a gente faz. A gente já está chegando no número aí de quase 60 apresentações, e a gente recebe muita dúvida e a gente tenta responder o máximo possível, mas muitas vezes não dá porque é muita pergunta, tá? Então a gente resolveu pegar algumas perguntas recorrentes, trazer hoje para vocês e também, né, a gente selecionou só algumas porque a gente gostaria que vocês colocassem dúvidas no chat também. Então já vi até que tem algumas pessoas já colocando dúvidas, questionamentos no chat, então coloca aí as dúvidas para a gente, porque a gente vai responder tudo ao vivo, tá? A gente vai tentar responder o máximo de dúvidas possível, então, em alguns casos, a gente talvez não consiga aprofundar tecnicamente ali na dúvida, porque senão a gente fica muito tempo numa dúvida só e não consegue responder o restante, tá bom? Então, para lembrar também que hoje a gente tem um sorteio do inversor, né? Vocês estão vendo aí piscar na tela de vocês. Então, é importante que vocês fiquem até o final do webinar, tá? Fiquem até o final do webinar para que a gente possa fazer o sorteio do inversor, tá bom? Então, vamos ver quem vai ser o grande vencedor aí do nosso inversor. A gente está sorteando prêmios todas as semanas. Então, toda semana a gente sorteia Smart Meter, Kit Fronius, e aí algumas semanas aí, semanas surpresas, a gente coloca o inversor aí para sortear para vocês, tá bom? Então a gente espera que vocês gostem também dessas premiações aí, ok? Muito bem, então vamos já dar início, né? Hoje a gente vai, como eu comentei, a gente vai abrir aqui para dúvidas, para questionamentos. Então, a equipe vocês já conhecem, a equipe que está aí no vídeo de vocês. Manda um alô para a gente aí se vocês estiverem vendo todo mundo no vídeo. Eu acredito que vocês estão vendo sim a gente. Então, eu sou o Vitor, quem está comigo aí é o Thiago, o Daniel, o Ariel. Conforme eles forem respondendo as perguntas aí também, antes de iniciar as respostas, eles podem se apresentar aí, embora vocês já conhecem muito bem a gente aí.
tá bom? Legal. Eu vou deixar na tela aqui também algumas imagens que podem ajudar a gente aí a responder nos questionamentos. Se tiver que fazer referência a alguma coisa, a gente pode utilizar aí a nossa apresentação como uma lousa mesmo, tá bom? Então, vamos lá, a gente já trouxe algumas coisas aqui, eu estou vendo que o pessoal já mandou no chat aqui para a gente, mas eu vou abrir já para uma pergunta que é muito comum a gente receber aí, tá? E aí eu vou pedir para o Thiago responder essa aqui, porque ele já falou, ele já até respondeu essa na quarta-feira, mas hoje ele responde de novo. Qual que é a vida útil dos inversores e do ventilador? Vamos lá, Tiagão. Estão me ouvindo bem? Alô? Estamos te ouvindo, pode ir. Opa, perfeito. Eu dei uma caidinha aqui, mas já voltou, né? Então, a pergunta... Você pode repetir a pergunta, Vitor? Cortou aqui para mim na hora que você falou. Qual Mas a eu vida sou... útil? Qual a vida útil dos inversores e do ventilador? Ah, perfeito. Uma dúvida aí que é sempre muito recorrente mesmo, né? A gente abordou ontem, eu e o Ariel, esse tema durante a nossa live no Instagram, né? Então, isso a gente é muito questionado. A vida útil, pessoal, do inversor, o inversor ele passa por diversos testes, né, durante a sua qualificação, né, segundo as normas, e é estimado por um teste de aceleração, o envelhecimento acelerado, estimado em 20 anos. Tá? E todos os componentes internos do inversor têm que ser compatíveis com a vida útil, né? Porque eles que compõem todo esse sistema do equipamento. Tá? Então, a gente sempre coloca que a vida útil da ventoinha, do sistema de ventilação, de todo o inversor, vai ser 20 anos também. Tá? Então, e não confundir, gente, vida útil do inversor com o tempo de garantia nem nada, tá? Então são coisas totalmente diferentes. Expectativa de vida e a correta utilização do inversor para durar esse tempo, tá bom? E caso, lógico, todo equipamento ele pode falhar. Então isso não, a gente não descarta nessa possibilidade. E vindo a falhar um desses componentes dentro do período de garantia que os inversores possuem, todos podem ser trocados, tá bom? Beleza. Não, muito bom. Então, é isso aí. A pergunta é pergunta e já a resposta bate pronto aí. Vou pedir para o Ariel agora responder uma pergunta aí que ele selecionou do pessoal da BM Energia. Ariel, se puder falar qual que é a pergunta e já dar a resposta, vamos lá. Fala, Vitor. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aí, que está já mandando bastante mensagem no chat aqui para a gente. Bom, então, o Vitor já deu a introdução, né? A gente não precisa se prolongar mais aqui, tá? Então, vamos já direto, realmente, a resposta dos questionamentos enviados por vocês, né? Então, o pessoal da BM Energia Solar que está sempre aí com a gente, um abraço para vocês. Eles comentaram aqui o seguinte, né? Vou até ler a pergunta aqui, tá, gente? Para não, de repente, não pular nenhum nenhum ponto aqui, tá? Eles comentam aqui o seguinte: como tinha perguntado na live, posso instalar bem desbalanceados módulos no inversor? No meu caso, são 5 módulos lá do leste, na fachada, e outros 15 na laje, lá do norte. Então, o que ele quer fazer? Né? Ele comenta aqui, ó, 5 módulos em uma MPPT e 15 na outra MPPT. Né? Pode fazer isso. Tá? Então, nesse caso, o que a gente vai observar? Tá? Cada MPPT ela tem uma capacidade. Tá? Então, muito provavelmente, aqui você está trabalhando com um primo, né, um inversor primo. E principalmente o inversor primo é até melhor nesse ponto por conta do seguinte, a MPPT1 e a MPPT2, ambas têm a mesma capacidade, tá? Então, você vai encontrar lá, por exemplo, num primo de 3 kW, vamos pensar. A capacidade da MPPT1 é 18 amperes, da 2 é também 18 amperes. Então, você pode ligar o mínimo de módulos em uma, né, atendendo ali o valor que é desejável para a tensão da MPPT, tá? E o restante pode realmente estar todo na MPPT2. Claro, também respeitando que você não vai ultrapassar aquele 50% do oversize, esse tipo de coisa.
Mas, no geral, você pode sim fazer esse desbalanceamento da maneira que você achar ideal, né? Como nesse caso, você tem uma fachada voltada para o norte, que seria o ideal, né? Só que você quer aproveitar um outro espaço de telhado, né? Então, você pode sim fazer desse jeito, beleza? Acho que eu Beleza. vou pegar, então, aqui, Fechou. Vitor. Então, como a Pode falar, gente... Diego. Não, como a gente comentou, então eu vou até passar agora aqui para o Daniel, que ele já selecionou uma outra perguntinha aí do pessoal. Show, Beleza, vamos lá fechou. então. Boa tarde, pessoal. Pergunta do. Vamos que agora vai ser só resposta, né? Não tem esse negócio de ficar falando muito, não. Vamos lá. Marco Aurélio Guasti, ou Guasti, enfim, ele pergunta sobre o uso de string box, né? Então a pergunta dele é o seguinte: sempre utilize string box nos projetos, mesmo quando o investidor dispensa o uso, né? Qual que seria, quando, né, que seria possível dispensar com segurança a string box? Então vamos lá. A gente sabe hoje, né, que os investidores que não necessitam string box podem ser os investidores Eco e o Cimo Brasil 15, porque ambos possuem a string box integrada, que a gente chama. São os fusíveis dentro do investidor, o DPS dentro do investidor, então você não precisaria ter essa proteção numa string box, né, adicional, tá? Então, com segurança, você pode usar nesses inversores, porque esses inversores têm uma MPPT. São os únicos inversores da Fronos que possuem uma MPPT e você consegue fazer, só com a chave que já tem no inversor, a proteção que a norma solicita, né, de você seccionar todo o teu arranjo, né? Existe até algumas interpretações diferentes em relação a isso, né? Então, para a gente não se estender muito nisso, não se comprometer, você não consegue hoje, por exemplo, no Primo e no Cimo, que tem 2 MPPTs, fazer isso. Então, a Fronos ela adotou somente nos inversores que possuem uma MPPT, você consegue, com a chave que tem no inversor, proteger o circuito todo. Além disso, você vai ter as proteções de fusível, DPS, tá? Então, com segurança, você pode utilizar nesses modelos de inversores que a Fronos oferece. Mas, claro, se quiser continuar usando a string box também, enfim, a gente que não gosta de ter a proteção dentro do inversor, né, também fica a critério, tá? Mas é seguro essa prática aí adotada no mercado. Beleza, Vitor? Vou passar para você e chamar mais uma aí. Beleza, valeu, Daniel. Tiagão, vamos para mais uma aí. Eu vi que você selecionou uma aqui do Renato Aragão Costa. Isso mesmo. Na verdade, eu selecionei essa pergunta, né, porque ela é complementar à resposta do Ariel, né, quanto às MPPTs desbalanceadas, tá? Na resposta do Ariel, ele falou que não tem problema, né, porque o inversor primo tem as MPPTs de mesma capacidade. E essa pergunta do Renato, ela está atrelada a isso também, né? Ele pergunta se no mesmo inversor que tem as duas MPPTs, ele pode ter módulos com capacidades diferentes, né, ou fabricantes diferentes, potências diferentes, né? Não vai ter problema se você instalar esses módulos de características diferentes em MPPTs diferentes, tá? Para não gerar dentro da MPPT esse desbalanceamento, tá? Isso dentro da mesma MPPT não pode ocorrer, tá? Por uma questão de geração, enfim, até mesmo segurança. Mas destinando esses módulos de características diferentes para MPPTs distintas não vai ter problema nenhum, tá bom? Era só para complementar mesmo que o Ariel puxou logo em seguida, né? Aquele primeiro comentário, só para dar essa resposta aqui para o Renato. Tá? Beleza, o Daniel quer fazer um Vitor, não, comentário aí. só vou aproveitar aqui em cima aqui da pergunta do Renato, tem do Rafael Justina, a mesma pergunta, né, sobre o ângulo diferente de módulos na mesma MPPT. Então, eu acho que já foi respondido, né, ângulo, inclinação e a própria orientação geográfica, né, isso aí traz uma interferência na geração, não vai queimar o inversor, enfim, mas você não consegue otimizar tão bem a sua geração. Então, essa aí foi 3 em 1, hein, vamos lá. Não, beleza, Acho que tem uma aqui legal. para você, Vitor. Vamos lá, deixa eu responder uma aqui também. Ó, o João Vitor, meu xará aí, João Vitor Carvalho, ele perguntou o seguinte: quando meus dois Frônios 8.2 atingem o pico de geração, eles desarmam. A tensão máxima LN, né, chegou a 292,6. O que pode ser isso? Bom, a gente já fez alguns vídeos aí falando sobre, e webinars também, falando até do status 102, né, que é a detecção de tensão alta CA. Eu recomendo aí que você dê uma olhada no webinar que a gente fez sobre os status, tanto parte 1 quanto parte 2, pode te ajudar a responder
essa dúvida aí. Mas basicamente, viu, João, normalmente quando você tem um aumento aí da tensão, né, aí detectado pelo inversor, normalmente isso está vinculado a algum problema na infraestrutura e no dimensionamento, principalmente do cabeamento da sua instalação. Ou a instalação é antiga e não suporta, ou então ela não está comportando os dois inversores, tá? Porque se está mal dimensionado, a resistência, né? A resistência do cabeamento vai fazer com que a tensão se eleve, né? Quando você passar uma corrente muito elevada, que é o que você comentou aí, no pico de geração, a gente tem a maior corrente, você vai passar por essa resistência, a queda de tensão, né, entre o ponto de entrada e o ponto de conexão do inversor vai ser muito alta, e se sair fora do valor ali estabelecido pela norma, o inversor tem que desarmar mesmo, tá? Então dá uma olhadinha nesses webinars aí que a gente fez. O aplicativo também você consegue achar algumas informações, mas é isso, tá? Ariel, vamos lá, eu vi que você selecionou uma aqui também do Sérgio Furuta. Vamos lá. Vamos lá, eu selecionei algumas aqui, deixa eu só procurar onde está aqui do Sérgio. Ah, tá aqui, achei. O Sérgio pergunta aqui, qual o nível de harmônicas que o inversor gera na rede? Então, Sérgio, sobre essa questão, primeiro, cada modelo de inversor gera uma quantidade, né, uma porcentagem de harmônicas na rede. Isso vai depender principalmente do modelo do inversor, né? Então, o primo tem um determinado nível, o simo tem um outro nível e o eco também. Agora, o quanto a gente gera de harmônica tem que principalmente estar dentro dos limites estabelecidos por norma, tá? Então, aí na norma, por exemplo, se você pegar a 16149, tá? Que é a norma aí de comissionamento, são as duas principais normas que a gente tem hoje no mercado, que é a 16149 e a 16150. Né? Lá você vai ter esses limites, né? Você vai ter as tabelas mostrando quais são os limites máximos que são permitidos que os inversores insiram de harmônicas na rede. Tá? Então, primeiro, ele tem que estar dentro desse limite, e aí o segundo, se você quer saber exatamente o quanto cada um gera, cada modelo tem um valor. Né? Se eu não me engano, a Fronius está sempre abaixo de 3,5%. Tá? Mas, de maneira geral, é assim que a gente interpreta, né? E como os outros fabricantes também interpretam. Então, nesse ponto, ninguém vai estar acima desses valores porque são ensaiados, né? Então, para você conseguir uma certificação, você precisa estar dentro desses parâmetros, beleza? Beleza, valeu. Vou chamar o Daniel aqui de novo para responder uma pergunta do André Luiz Oliveira de Souza. E essa pergunta a gente anda recebendo muito ela. Eu vou até ler aqui, ó. Por que ainda não é vendido o Fronius de 50 e 100 kW? Até escorreu uma lágrima aqui agora. Daniel, vamos lá. Exatamente, são muitas emoções, né, para esse produto. A gente está falando aí do Fronius Tauro, né, que é um produto que na última Intersolar aqui no Brasil, em agosto do ano passado, ele já estava lá no nosso stand, né, criando aí um primeiro contato com o mercado, uma expectativa, né? E assim, o lançamento dele está muito associado ao lançamento lá na Intersolar da Alemanha, em Munique, que foi adiada por conta do Covid, né? Então essa feira ela não vai ter mais esse ano. E, bom, a Intersolar aqui no Brasil também a gente não sabe como é que vai ser. E por conta dessa questão do Covid, a escala lá na Fronius Internacional mudou. A força de trabalho que estava dedicada para o lançamento desse produto, ela acabou sendo deslocada para os investidores atuais, né, do Primo ao Eco, né? Então a gente está na expectativa aí mais para o final do ano, para o início do ano que vem. A gente ainda vai publicar oficialmente alguma nota sobre isso, né? Mas por enquanto a gente nesse ano possivelmente não vai ter um investidor ainda no mercado, né? Por conta de todo esse atraso aí do Covid que teve, né? E também a Fronius ela vai certificar e vai garantir que todos os testes sejam feitos no equipamento para trazer a qualidade devida ao produto, né? Então, acredito que mais para o início do ano que vem, né? Para ser um pouquinho otimista aí, a gente teria esse produto. Porque assim, a gente vai ter na Fronius do Brasil, vai ter no distribuidor, eu digo, até chegar no cliente final, né? Então, isso vai passar por algumas etapas que a gente vai ter que esperar mais um pouquinho esse ano. Até para o pessoal
saber também, a gente está cada um aqui em sua casa, né? Então, infelizmente, o coronavírus atrapalhou muita coisa do nosso planejamento desse ano, tá? Então, a gente teve que fazer uma mudança bem forte aí de rota, mas está dando bastante certo, né? Porque vocês acho que estão gostando muito aí dos conteúdos, o feedback está sendo bastante positivo. Então, a gente também encontrou uma nova forma aí de estar próximo com vocês, com os instaladores e tal. Então, a gente mais uma vez agradece aí a todos, tá? E aí eu vou pedir para o Thiago também, ele já separou uma outra aqui do Alexander Barreto, acho que é sobre limpeza, né? Rotina. Vamos lá, Thiagão, consegue responder aí? Exatamente, né? Opa, a pergunta do Alexander, não sei, acho que deve ser essa pronúncia, né? Alexander Barreto, é qual é a rotina de manutenção e limpeza que devemos ter com o equipamento no geral? Aperto de parafusos, retirada de poeira, limpeza interna, etc. Todos os inversores, a primeira questão, né, quanto ao aperto dos parafusos, né? Todos os nossos inversores, todos os parafusos que existem internamente, até mesmo da carcaça, eles têm identificado qual que é o torque necessário para realizar esse aperto, tá bom? Porque ele sendo um equipamento de corrente contínua, né, de altas tensões de corrente contínua, isso torna um pouquinho perigoso. Um subaperto pode causar algum tipo de arco voltaico e danificar o equipamento até mesmo associado isso a um perigo elétrico, né, para o instalador. Tá? Então, existe lá no próprio borne o nível de torque que deve ser aplicado. Por isso, a gente sempre recomenda utilizar o torquímetro correto para fazer a instalação do inversor, né? Tanto para o aperto dos cabos como para o fechamento da tampa do inversor, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quanto à limpeza interna e retirada de poeira. Certo? Isso é um diferencial que a Fronius tem, porque no nosso próprio manual de instalação, né, a gente já identifica que não é necessário ter uma rotina para realizar essa manutenção preditiva, certo? Você não precisa fazer isso com uma periodicidade exata, né, a cada 6 meses, a cada 1 ano. Outros fabricantes colocam isso como uma obrigatoriedade, né, para você manter o funcionamento do seu equipamento. A Fronius identifica no próprio manual que essa manutenção deve ser realizada quando necessário. Se você tem o seu equipamento instalado no lugar arejado, limpo, livre de poeira, você realmente não tem por que abrir um inversor e realizar essa manutenção. Certo? Como cliente final, você não tem um custo do instalador e você, como instalador, não tem o custo da mão de obra para direcionar para o seu cliente final, né, essa manutenção. Né? Seriam custos a mais que você teria na sua operação. Então, o inversor da Fronius só precisa realizar essa manutenção quando for identificado esse acúmulo de poeira. Certo? Então, se você tem esse inversor instalado num lugar que tem esse acúmulo, um lugar muito sujo, às vezes algumas fazendas, né, e tal, aí sim você precisa realizar essa manutenção. Tá? Fora isso, não há a necessidade, beleza? Isso a gente comentou bastante no nosso webinar sobre ventilação ativa, tá bom, pessoal? A gente vai realizar outro webinar desse no mês que vem, tá? Então fiquem ligados na nossa programação. Beleza, beleza. Eu vou responder uma aqui sobre Smart Meter e aí eu já vou puxar uma do Ariel, que ele separou aqui também sobre Smart Meter também, e que é bastante recorrente que ele separou. Mas a minha questão é o seguinte, o Paulo Vinícius Coelho, ele pergunta isso aqui, ó. Como instalar um Smart Meter quando o sistema fotovoltaico é conectado a um quadro secundário da unidade consumidora do cliente? Paulo, então, o Smart Meter ele pode ser instalado de várias formas, tá? A gente, no webinar, né, sobre o Smart Meter, a gente falou sobre você instalar ele diretamente na entrada ou ele como um ramo de consumo. Então, nesse caso aqui, não tem problema ele ficar num quadro diferente aí do inversor. Aí você só vai ter que verificar o que está ligado nesse quadro onde você vai instalar para ver quais informações ele vai estar lendo, tá? Então a posição dele aí não tem tanta importância com relação a funcionamento. A importância é com relação ao que ele vai ler, tá bom? E lembrando também que o Smart Meter eles comunica através do protocolo Modbus RTU, tá? Então, aí você tem que respeitar a conexão entre o Smart Meter e o inversor. Você tem que seguir os padrões aí do protocolo Modbus RTU, tem o distanciamento máximo que a rede comporta, tal, mas tudo isso tá nos nossos manuais aí, nas nossas dicas passo a passo de como fazer a instalação. E aí eu já vou pedir para o Ariel responder a pergunta
que ele separou aqui sobre o Smart Meter também, e o pessoal está perguntando se pode utilizar o Smart Meter em outros inversores, né? Ou eles são específicos para os inversores frônios. Essa pergunta é bem recorrente também aí. Vamos lá, Ariel. Vamos lá, quem perguntou aqui a respeito disso foi o Cleberson Alves, né? Então ele pergunta aqui, nós podemos usar o Smart Meter em outros inversores ou eles são específicos para os inversores frônios? Bom, aí tem duas interpretações aí para esse caso, né? Você pode usar? Pode, sem dúvida nenhuma, tá? Afinal de contas, o Smart Meter ele é um medidor, tá? Então você pode usar. Agora, só o problema que você teria em usar o Smart Meter é que toda a plataforma nossa, SolarWeb, foi desenvolvida para ler os dados do Smart Meter e, consequentemente, são dados do inversor Frônios, né? Então, através lá do protocolo de comunicação, esses dados já são identificados automaticamente pela plataforma. Então, vamos imaginar que aí você conectou um inversor de um concorrente, né? Então, aí pode ser Sungrow, SMA, enfim, não importa. Você conectou lá esse inversor no Smart Meter. O que vai acontecer? Vai funcionar? Vai funcionar, só que na plataforma, se você for utilizar a plataforma SolarWeb, você não vai ter visualização nenhuma, né? Então, assim, pode usar? Pode, só que aí eu não vejo uma vantagem nesse caso, né? Então, porque aí você já tem uma visualização toda dedicada para o Smart Meter com o SolarWeb. Beleza? Beleza, legal. A gente está tentando responder o máximo de perguntas possíveis aqui, pessoal, e pode ver que a gente está tentando puxar também uma pergunta de cada tema aí, né? Então, falamos aí do Smart Meter agora. Vou pedir para o Daniel responder a pergunta do Luiz Felipe Carvalho dos Santos, que é sobre o SolarWeb, né? A questão de direitos e tudo mais. Eu acho que é legal já engatar essa questão aí. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Bom, até para dividir a pergunta dele em algumas partes, né? Ele comenta o seguinte, né? Quando o cliente altera na plataforma do SolarWeb o proprietário do sistema, aparece como e-mail de registro o endereço dele. Tá, beleza. Então a gente vai falar da questão do proprietário. Isso altera em alguma coisa em relação à empresa que instalou o sistema e fez o registro do inversor? Ou seja, a empresa perde esse inversor no portfólio? Então vamos lá, em parte, né? Quando você cria uma conta no SolarWeb da sua empresa, e você coloca um inversor lá, cria uma instalação, esse e-mail é o proprietário dessa instalação, beleza. Quando você faz o registro do produto, até como a gente explicou na quarta-feira, né, o registro do produto, você até indica um instalador lá, porém o registro do produto ele é baseado no número de série do inversor. Se você mudar essa instalação para uma outra empresa, mudar de residência, enfim, o registro do produto ele é um certificado lá em PDF para você saber o seu prazo de garantia, tá? Essa questão do proprietário vai ter mais relação com essa questão da empresa ter um portfólio de instalações, né? Porque quando você faz o login no SolarWeb com esse e-mail de proprietário, você vai visualizar lá nessa tela inicial todas as suas contas, todas as suas instalações, né? Então vamos supor, a minha empresa tem 10 instalações no SolarWeb, então vai estar lá as 10 instalações. Caso essa instalação, que está associada a um data logger e ao número de série, seja removida para uma outra empresa, você não consegue mais ter ela no seu portfólio ali no SolarWeb, tá? Então, é basicamente isso. Então, o e-mail que você faz a inserção, né, do data logger é o proprietário da conta do SolarWeb, tá? E todos esses inversores que estiverem nessa conta vão estar lá no seu portfólio. Caso, vamos supor, eu sou o cliente final, a empresa X instalou um sistema aqui para mim, só que eu não quero mais contrato com eles, tem uma empresa Y agora cuidando do meu caso. Então, que é comum? O pessoal entra em contato com o suporte técnico e fala, olha, eu sou a empresa tal que estou cuidando da instalação agora desse senhor aqui. Aí você tem que mandar um e-mail, até copiando ele, mandando o número de série, tirar uma foto, porque como que a gente vai ter certeza, né, se é realmente a empresa que está cuidando agora da instalação? Se houver um consentimento do cliente final, a gente pode até mudar o proprietário lá pelo nosso suporte técnico, né, e essa nova empresa passa a cuidar do inversor e ter essa instalação no seu portfólio, tá? Então, acredito que deu para mapear, né? É um tema muito longo para falar aqui, e também peguem depois o webinar de quarta-feira, né? Mas basicamente é isso, tá? Beleza.
Aproveitando que a gente está falando dessas questões de monitoramento, comunicação e tal, tem uma pergunta aqui, eu vou responder, que é do Frederico Iglesias. Ele pergunta o seguinte: como posso criar um acesso para ligar e desligar o inversor Fronius remotamente? Tá? Dá para fazer isso sim, viu, Frederico? Você pode fazer isso via Modbus. Então, o Modbus do nosso inversor, você pode usar um supervisório ou você pode usar um controlador externo. E aí não é a única coisa que você faz via Modbus, tá? Você pode fazer leitura de variáveis do inversor, você pode enviar comandos, então comando como desligar o inversor, você pode enviar um comando para diminuir a potência do inversor. Então é possível fazer bastante coisa aí. Além disso, né, o nosso inversor no Data Manager ele tem entradas e saídas ali. E as entradas, né, o I/O ali, a entrada do inversor a input, você consegue enviar sinais ali para controlar também a potência de saída do inversor, tá? Então dá para você fazer isso remotamente aí. A gente fez um webinar sobre protocolo de comunicação também, ou de automação. Recomendo que você dê uma olhadinha lá também, beleza? Vou pedir para o Ariel responder mais uma aí do Assis Júnior. Acho que é sobre aterramento, Ariel. Vamos lá. Vamos lá, Vitor, deixa eu pegar ela aqui, porque tem muita coisa. Realmente o pessoal está mandando muita pergunta aqui. Inclusive o Celso Gomes mandou uma pergunta aqui que ele está perguntando se ele pode fazer pergunta. Pode fazer pergunta, Celso. Manda aí que a gente vai responder. Vamos lá. Então, o Assis Júnior, ele pergunta o seguinte, né? Ele pergunta aqui, ó. Tem várias entradas para aterramento e equipotencialização no primo, no inversor primo. Posso usá-las como um BEL ou um BEP? Né? Então, o que ele está questionando aí? Se ele pode usar aquelas entradas de aterramento do inversor como uma barra de equipotencialização, né? Pode, tá? Até é o mais recomendável que você utilize, né? Então, a gente até teve aí, umas semanas atrás, um webinar específico sobre aterramento, sobre proteção contra descargas atmosféricas, né? E aí a gente viu como é importante você ter a equipotencialização de toda a sua instalação, né? Então, seria o ideal que você colocasse todo mundo sob a mesma referência, né? Então, é muito importante você ter esse tipo de solução, sim. Claro, aqui, como o inversor, muitas vezes, como a gente até comentou ontem na live, ele está distante do seu quadro, talvez você não consiga fazer isso, né? Mas, sim, você pode fazer sem problema nenhum, tá? Beleza, valeu, Ariel. Tiagão, vi que você separou uma aqui, acho que é a complemento da pergunta que o João Vitor fez, né, sobre alterar Isso, o range de tensão. Vamos lá. isso, você já deu uma resposta muito completa, né, do status 102 lá para a instalação dele, que tem uma tensão realmente muito alta, né, para o normal. Ele pergunta se ele pode alterar esse range de tensão do trabalho do inversor, tá? É possível fazer a alteração dessa tensão de trabalho do inversor, tá bom? É João Vitor, mas acho que ele mandou um outro nome, acho que é Diego, se eu não me engano. Depois você me confirma aí, João ou Diego, por favor. Tá? Mas é possível sim fazer essa alteração. Só que atrelado a essa alteração, existem alguns riscos, tá bom, João Vitor? Porque todos os equipamentos da sua residência, eles estão configurados para também receberem uma tensão de entrada, tá? Então, quando você tem essa injeção de uma tensão maior de trabalho, você pode acabar danificando os equipamentos da sua residência, ok? E para fazer a alteração desse range de tensão do inversor, existe um termo que deve ser assinado junto com o suporte técnico da Fronius, tá? Então, tem que ligar lá no suporte, pedir o código de acesso do inversor, né, para fazer essa alteração e assinar um termo, tá, de responsabilidade quanto a essa alteração, tá? Mas é possível realizar sim, ok? Valeu, Vitor. Beleza, valeu, Tiagão. Daniel, tem uma aqui do Wagner Junqueira. Se puder responder essa, ele está falando sobre quantidades de módulos em MPPTs. O Wagner Junqueira está sempre com a gente aí também. Valeu. Sim, legal. Ele pergunta sobre
se os inversores têm as capacidades diferentes dos MPPTs, né? No caso do Primo, da linha Primo, é idêntica, né? Então, a MPPT que você vai ter como capacidade para 1, você vai ter para 2, tá? Na linha Simo 380, você geralmente tem a MPPT1 com uma string a mais do que a MPPT2, tá? Então, você vê lá, por exemplo, 27 amperes na MPPT1, 18 na 2. Seria 3 strings na MPPT1, 2 strings na 2. Mas, assim, independente disso, você pode também, dentro desses limites, balancear da melhor forma possível, né? Como o Ariel comentou lá no início, não existe uma necessidade de você colocar 50% para cada uma, enfim. Você pode... O que a gente sempre recomenda, né, é você... Se você for utilizar a mesma orientação, inclinação, enfim, direção, você pode deixar só no MPPT1, né? Você vai usar MPPT2 quando? Quando você passar os limites da MPPT1 ou se você tiver um arranjo, uma orientação diferente, né? Então, dentro disso, você pode dimensionar o teu arranjo. Vou até aproveitar, o Rafael, em cima dessa pergunta, ele tinha perguntado antes, a gente já tinha respondido, ele falou sobre ter placas diferentes na mesma string. É uma pergunta bacana, que a gente sabe que os fabricantes de módulos estão cada vez realizando novos modelos de placa, né? E às vezes muda ali uma série se tornou obsoleta, você quer fazer uma expansão, enfim. O que a gente recomenda é que sempre deve ser idêntica, né? Por conta principalmente da corrente, que ela deve ser a mesma, né? Você vai estar falando aí de uma string em série, e até se for colocar duas strings em paralelo, a tensão em paralelo tem que ser igual, né? Então, às vezes, a gente observa que tem módulos que tem uma tensão bem diferente. Aí, às vezes, chega a quase 10 volts a diferença, né? Aquela tensão de circuito aberto, né? Então, assim, se porventura for necessário utilizar módulos de outra marca ou de outro modelo do mesmo fabricante, que não seja mais que 2%, 1% dessa diferença, né? De tensão, de corrente, para você estar dentro ali de uma característica do teu circuito, né? Seria basicamente isso. Aí dá para responder essas duas perguntas e sem tomar muito tempo, né, para juntar a do Assis aqui, acho que já tinha sido até comentado, né, essa questão de, eu tenho 18 módulos, eu coloco 18 em série ou duas paralelos de 9, também é uma coisa que chega muito aí para a gente. O que a gente recomenda é que você monte um arranjo que aquela faixa de MPPT seja respeitada, porque é onde o Dynamic Peak Manager vai atuar, né? Então, se você estiver falando de um eco, por exemplo, que ele já começa ali com 650 volts, né? Você vai montar uma quantidade de painéis que esteja, eu diria até que na metade da faixa da MPPT, né? Ou seja, do primo, que é de 200 a 800 volts, procura fazer um arranjo com 500 volts, 600 volts, porque você pode ter variações aí ao longo do ano, um comportamento que você fique fora dessa faixa, né? Então, acho que o ponto médio da faixa de MPPT seria um parâmetro ideal para o teu arranjo aí, né? Bom, acabei falando muito, mas juntei 3 perguntas aí. Não, é Deixa isso aí, cara. eu Vai lá, até pegar Ariel. o gancho aqui rapidinho, Victor, já que o Daniel comentou sobre o Dynamic Peak Manager, tem uma pergunta aqui do Fabrício Valtric, né? Não sei se é assim que pronuncia, Fabrício, mas vamos lá. O Fabrício comenta aqui, ó, o Dynamic Peak Manager deve ser ativado somente quando houver sombreamento, ou também posso ativar quando o arranjo tiver mais de uma orientação utilizando as duas MPPTs. Então, vamos lá. Aqui só teve um pequeno erro de interpretação aqui, Fabrício. Até a gente vai refazer aí, não na próxima semana, daqui acho que 2 semanas, a gente vai fazer um webinar sobre o Dynamic Peak Manager de novo. E o Dynamic Peak Manager, ele já vem ativado. Tá? Então, quando o inversor chega para você, o Dynamic Peak Manager já está ativado para funcionar. Né? A ideia dele é o seguinte, ele a cada 10 minutos, ele vai fazer essa varredura na curva de geração. Tá? Fazendo essa varredura, ele vai procurar se existe um ponto de máxima ideal, né? Ou, na verdade, qual é o melhor ponto de máxima potência naquele momento. Tá? E a gente sabe que quando há o sombreamento, existem diversos pontos de máxima potência que o inversor consegue interpretar. E o inversor que não possui esse tipo de algoritmo, ele não consegue interpretar. Então, ele fica travado naquele que ele acha que é o ponto de máximo, mas, na verdade, existe um outro ponto de máxima na curva. Então, o Dynamic fica fazendo toda essa varredura e sempre te entrega a máxima potência.
tá? Então, assim, quando você tem o sombreamento parcial, vai ocorrer que, em determinado momento, quando ele for fazer essa varredura, ele vai te jogar, ele vai te entregar a máxima potência, tá? Então, ele otimiza a geração daquele conjunto de strings, tá? Então, essa questão da MPPT ou MPPT2 não tem nada a ver, tá? O que vai acontecer existe o rastreamento, né, o rastreador para MPPT1 e existe um outro rastreador separado para MPPT2, ok? Então, eles trabalham independentemente, né? Então, até daí que vem o nome. Então, você tem o MPPT, o Maximum PowerPoint Tracking, tá? Então, é o rastreamento 1, né, que seria MPPT1, então rastreamento 1, e a MPPT2, o rastreamento 2. Então, cada um possui esse algoritmo que vai melhorar a sua geração no caso do sombreamento, ok? Beleza, valeu, Ariel. Obrigado aí. Vou até pedir para o Thiago, já que a gente falou do Dynamic Peak Manager e tal, é uma dúvida bem recorrente. Uma outra que a gente recebe bastante, vou pedir para o Thiago responder, que é do Janderson Henrique Nogueira, que é com relação ao oversizing, né? O oversizing reduz a vida útil do inversor. Vai lá, Thiagão. Boa. É bom a gente já puxar essa pergunta, a gente está falando bastante de monitoramento, do dimensionamento, né? O Daniel comentou das placas, sobre a operação das MPPTs aí com o Daniel, né? Com o Ariel, falando do Dynamic Peak Manager. E o oversizing é uma outra característica, né? Que os inversores da Fronius trazem, tá? Um oversizing de até 50%, ou seja, a gente pode instalar em potência de módulos até 50% a mais da potência nominal do inversor, né? Isso não vai reduzir a vida útil. Tá bom, Jaderson? Sendo bem direto aqui, realmente não vai atrapalhar a vida útil, você não vai perder a garantia se você mantiver essa operação dentro desses 50% de oversizing, tá? Então você realmente não vai ter problema nenhum, tá bom? Uma dica que eu dou, acho que veio bastante perguntas aqui quanto ao dimensionamento, a gente tem a plataforma do Solar Configurator, tá? Então todos os resultados que vocês obtêm do dimensionamento do número de módulos para cada inversor com a plataforma são válidos, tá bom, pessoal? Então lá, se você colocar o oversize de 50%, se a plataforma já te entrega essa possibilidade, você não vai ter risco nenhum de ter operação do seu sistema nessa faixa de potência, tá bom? Então, pode ficar tranquilo, viu, Jaderson, que você não vai ser afetado, né? Seu equipamento vai ter a mesma vida útil. Legal, bacana, bacana. Vou responder uma aqui que o pessoal perguntou sobre a questão de instalar um inversor em locais com alta salinidade, né? Mais próximo aí ao mar, né? Entre hoje ou segunda-feira, talvez, eu não sei exatamente a data e hora aí, mas nesses dias aí deve sair um artigo nosso lá no Canal Solar em parceria sobre os testes de qualidade que são executados no inversor. E o teste de salinidade é um dos testes que é executado, tá? Então, recomendo quando saiu o artigo aí, foi o Ariel que é o autor do artigo, ele fala um pouquinho sobre esse teste e é bem legal, o nosso inversor, ele passa nessa prova sim, tá? Inclusive, a gente já teve alguns casos de clientes que substituíram o inversor de outros fabricantes pelo nosso por justamente não aguentar em ambientes aí com alta salinidade, tá? E aí já aproveito para chamar o Ariel de novo aqui para responder a pergunta do Flávio Mota sobre supervisório, né? Ele fala, supervisório tem compatibilidade com smartphone ou apenas no PC? Eu acho que supervisório aí no caso ele está falando do SolarWeb, né? É isso, Ariel? Eu entendi que sim, né? Né, Flávio? Eu acho que se você puder até mandar aqui, mas eu entendi que esse supervisório que você pergunta aqui é sobre o SolarWeb, né? Então ele pergunta se é compatível com o smartphone. É sim, tá? Então nós temos aí o aplicativo do SolarWeb, tá? Então é possível você visualizar, tem uma versão dedicada para smartphone, né? Mas óbvio, assim, a versão para PC, né? Ela é muito mais completa. Tá? Então assim, essa versão do SolarWeb para celular, ela é uma visualização simples, para você ver como está a sua geração, ver alguns dados básicos. Tá? Se você quiser realmente fazer uma análise de curvas, uma análise mais profunda da sua geração, aí é recomendável
sim você entrar pelo computador, tá? Beleza, valeu. E aí tem uma pergunta aqui da... O pessoal tá de parabéns mesmo, viu? A gente estava com medo antes de começar a apresentação, né? Falando, pô, será que o pessoal vai mandar perguntas? Será que não vai mandar? E realmente o pessoal tá arrebentando aí. Pode continuar assim, pessoal. É isso aí. Até a gente pede desculpa se passar alguma aqui, é porque a gente está recebendo muito questionamento mesmo. Daniel, vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Janaína Lima de Souza sobre configuração, né, do inversor Simo. Se você puder responder essa aí. Tô procurando aqui. Eu tinha marcado uma outra? Peraí. Ela mandou às 15h38. Não sei se o horário Tá. ajuda aí. Ajuda bem, a referência é boa aqui pra gente. Tá, beleza. Não, perfeito. A pergunta dela é a seguinte, né? Lá no Solar Configurator, ela está tentando montar lá um arranjo num Simo 12, né? Simo Brasil, que permite ser colocado 3 strings em paralelo na mesma MPPT, só que a corrente é 27 amperes do inversor e essa corrente lá da string dela é 9.8, que já vai passar aí, vai para 29.4, se eu não me engano, né? Iria para passar de 27, né? Ou seja, o que acontece? Por que o Solar Configurator ele permite isso, né? O inversor ele tem duas correntes. Ele tem a corrente nominal de operação e tem a corrente que a gente chama de curto-circuito, que é aquela corrente que vai garantir o oversizing, que é de 50% a mais, geralmente, né? Ou seja, esse inversor ele suporta quase que uns 40 amperes ali, 40 alguma coisa amperes, né? Ele vai considerar essa 27 nominal, mas o mais importante é você não passar do limite da corrente de curto-circuito. Então, quando você pegar lá o teu datasheet do módulo, vai ter dois valores de corrente. Tem o valor da corrente nominal e o valor de curto-circuito. Essa de 9.8, eu não sei se seria de curto-circuito ou nominal, mas independente disso, se a tua maior corrente, teu pior caso, não ultrapassar o pior caso do inversor, que é a corrente de curto, não tem problema, entendeu? Você está dentro do limite do inversor, por isso que no Solar Configurator ele está permitindo esse arranjo, tá? Então seria basicamente essa aí a resposta. Ô Daniel, até aproveitar nesse mesmo questionamento, fazer a ressalva aí para o pessoal, porque é o seguinte, o Solar Configurator ele é uma ferramenta para esse pré-projeto, para você verificar algumas condições iniciais, né? Mas você tem que lembrar que o módulo, tá? Quando você compra o módulo, quando você olha o datasheet do módulo, que tipo de informação você está encontrando ali? Informações de condições de laboratório, né? Então você tem que ter uma padronização, né? Então o dado de corrente ele é dado para você com uma irradiação de 1000 watts por metro quadrado. Só que existem locais onde essa irradiação é menor do que isso e existem locais que essa radiação vai ser maior do que isso. Então você sempre tem que tomar cuidado no momento do projeto para normalizar esses valores. Tá? Na minha região é 1.200, então eu tenho que normalizar. Aquela corrente que é 9.8 não é mais 9.8, então ela vai ser 10.2, 10.4, tá? Eu sempre tenho que estabelecer o parâmetro para o local do projeto, né? Então toma cuidado, porque o datasheet é só uma referência, beleza? Legal, muito boa observação aí. Beleza. E aí eu vou pedir, Ariel, já que você fez esse complemento aí, eu vou pedir para você responder uma outra aqui que você separou. E essa aqui essa queria... aqui. Vamos lá, Não, pode falar. Não, é que eu até acho que eu sei qual é que você vai me perguntar. Mas eu queria... Sobre microinversores? Exatamente. Eu queria até responder uma aqui que eu achei legal antes dessa, tá? Então, rapidinho, eu só vou pedir a palavra aqui mais Vamos para lá. 2 perguntas, então. O Rafael Justina, que acho que ele até já fez uma pergunta aqui, mas eu gostei da pergunta dele, que ele pergunta aqui o seguinte, ó. Posso usar o inversor em outra fonte de energia que satisfaça a tensão e corrente do inversor e seja corrente contínua? Aí ele usa como exemplo a geração hídrica ou a geração eólica, né? Então, você não pode, Rafael. Tá? Então, esses inversores eles são dedicados exclusivamente para a operação com painéis solares, tá? Com módulos solares.
Por quê? Porque você tem todo como a gente falou, o algoritmo de rastreio, né? Então, é totalmente diferente a forma de trabalho do que com uma geração hídrica, com uma geração eólica, tá? Então, você não tem esse tipo de parâmetros de rastreio de potência máxima, esse tipo de coisa. Então, o inversor fotovoltaico, o inversor da Fronius, ele não foi projetado para isso, né? Então, a resposta é não, você não pode ligar, beleza? Aí sim a gente já pode entrar na outra dúvida, né, Vitor? Aí acho que todo mundo pode comentar, se você e o Daniel quiserem comentar também. Vou até falar, comentar ela aqui, ó. Teve outras pessoas que perguntaram, né? Mas primeiro aqui, ó, pegando aqui, o Alexandre Oliveira pergunta: existe alguma tecnologia da Fronius para combater os microinversores? Tem essa, e tem até, deixa eu ver quem que é a outra Tem pessoa. uma do Daniel Lemos aqui, que ele até comenta, ó, olá, tudo bem? Sou novo na área, né? Vocês trabalham com microinversor? Essa pergunta vem quase acho que era isso aí. todo webinar. Tem duas de 3 e 9 da tarde, do Eduardo, da Anne, Ari France Almeida, que é tudo de microinversor, já vai matar 4 perguntas aí. Boa. Se vocês quiserem vários comentar... Quem quer começar? Bom, começa por quem fez aí a live aí semana passada. Aí. Quem foi? Vamos lá, então. Ó, vamos lá, Ariel, pode falar pode você. falar. Que eu não sei se o pessoal já cansou de ouvir minha voz aí, mas vamos lá. Então, a Fronius, ela não trabalha com microinversores, tá? Então, não é o propósito dela, não é o mercado dela de atuação. Da mesma forma como a gente não trabalha com inversores centrais, tá? Então, é um posicionamento de mercado. Então, existem quem fabrica microinversores, existe quem fabrica otimizadores de potência, existe quem fabrica inversores string, existe quem fabrica inversores centrais e assim por diante, né? Então, primeiro, é uma questão de posicionamento, tá? E é uma questão, principalmente, de aplicação, tá? Então, é uma questão principalmente de aplicação. Por que uma questão de aplicação? Os microinversores e otimizadores de potência, eles são normalmente indicados para operações complexas, no sentido de que você tem uma série de orientações no seu telhado, você tem partes sobreadas, você tem uma complexidade ali para montar o seu sistema, e você não tem para onde correr. Você quer pôr de qualquer jeito, né? Então, só que você não consegue construir grandes strings, certo? Então, para onde eu corro, né? Então, eu acabo tendo que correr para o microinversor, para o otimizador de potência. Por que eu falo que é uma questão de aplicação? Se você tem um telhado que cabe 30, 40 módulos, eu vou usar um microinversor? Faz sentido eu usar um microinversor? Vamos pensar bem. Eu vou colocar um microinversor para cada um dos módulos. Ou seja, eu estou colocando muito mais componentes do sistema, né? Aí a gente começa, se a gente for parar para pensar, a gente começa a colocar, começa a perceber uma série de problemas que podem ser ocasionados por conta disso. Então, assim, se eu tiver que prestar uma manutenção em um daqueles 30, 40 módulos que estão montados no meu telhado, né, em um desses microinversores ou otimizadores, eu vou ter que tirar o módulo, vou ter que tirar o microinversor, vou ter que fazer... o trabalho gasto é maior, né? Com relação à eficiência, não é melhor, tá? Então, isso é um mito que se criou. Convido vocês a digitar no Google, procurar o estudo dinamarquês que faz uma comparação, tá? Não é só ele que faz essa comparação, né? De otimizadores, microinversores com inversores string, tá? Como que a Fronius combate o microinversor ou o otimizador de potência? Do que a gente já falou a respeito do Dynamic Peak Manager. O Dynamic Peak Manager é um otimizador dentro do inversor string. Então, ele vai buscar sempre o ponto de máxima, analisando a composição inteira da string, né? Então, ele não deixa de gerar com o sombreamento parcial, né? Isso a Fronius tem e muitos outros concorrentes não possuem isso. Tá? Então, eles têm o MPPT convencional, a gente tem o Dynamic Peak Manager e consegue gerar mais energia somente com esse algoritmo a mais que a gente tem no inversor, né? Vocês querem colocar mais alguns pontos? Mas acho que de uma maneira resumida é isso. Né?
Complementando, a gente até fez um webinar, né? Tem um webinar salvo já lá no nosso canal no YouTube, que aí a gente vai apresentar todos esses estudos que o Ariel comentou, tem mais 2 outros estudos também, na Alemanha, no Reino Unido, enfim, que mostra aqui, né, situações com otimizadores, que tem ali as suas devidas aplicações, como o Ariel comentou. De uma forma geral, né, as sistemas tradicionais traz mais número de conexões, que aumenta o risco de incêndio, a garantia não é muito bem definida e muito clara entre os fabricantes de microinversor, enfim, uma série de fatores que faz até com que a Fronos não queira entrar nesse nicho de mercado, né? Não sei se o Vitor quer comentar alguma coisa aí. Acho que é isso aí mesmo, né? Como o Ariel comentou, é uma questão de aplicação também. Então, obviamente, vão ter aplicações onde, por uma demanda ali do cliente, vai ser melhor você instalar um microinversor, vai ter aplicações que vai ser melhor o inversor string. Eu acho que cabe a nós aqui, a vocês instaladores, conhecer essas ferramentas e na hora que você estiver discutindo com o cliente ali, interpretar qual que é melhor para aquele seu cliente ali, tá? Então, acho que é bem essa ideia que a gente quer passar aqui para vocês, tá? Vou responder uma aqui também, do André Luiz, e aí agora a gente já entra na reta final aqui para a gente poder sortear o inversor, tá, pessoal? Então, vamos lá. O André Luiz, ele pergunta o seguinte, se os inversores são on-grid, posso no futuro usar off-grid? Os nossos inversores, né, esses que a gente está comentando aqui, eles são on-grid, e para que eles trabalhem off-grid, a gente tem uma parceria com a Victron, né, que eles são fabricantes aí de controladores também para sistemas off-grid, e aí sim eles podem se comunicar e o nosso inversor pode trabalhar off-grid ou até mesmo num sistema híbrido, tá? É possível de você fazer isso com um inversor que não é híbrido, você agregando ali um controlador como os que a Victron fabrica e você transformar o seu sistema com um inversor que não é híbrido e nem off-grid, você trabalhar nessas duas aplicações aí. Então, é possível sim, tá, pessoal? A gente fez um webinar com o pessoal da Victron, a gente recomenda aí que vocês deem uma olhada aí nesse webinar. Muita gente também agradecendo aqui, dando um feedback muito positivo sobre os webinars e especificamente sobre o tema de hoje, né? O pessoal falando aqui que os outros fabricantes não têm uma apresentação nesse formato, que é de responder e de estar próximo mesmo, né? Tá bem próximo, trocando experiência. Então, pessoal, a gente agradece muito aí a vocês também, todo mundo que está participando. Realmente tem muita pergunta. A gente, infelizmente, a gente não pode ficar o dia inteiro aqui respondendo, então a gente separou um horário mais restrito aí para responder algumas dúvidas, mas vocês viram como é fácil vocês acessarem a gente, né? Não só pelos webinars, mas pelo Instagram, pelo e-mail do suporte, e-mail do marketing, vendas. É muito tranquilo de vocês tirarem qualquer dúvida que vocês tenham aí conosco, seja na hora que você está dimensionando o projeto, ou seja na hora também que você já tem o projeto instalado e está com alguma dúvida ali, precisa de algum suporte, tá bom? Pessoal, vocês querem responder mais alguma dúvida que ficou aí no chat? Que eu estou vendo que tem bastante coisa ainda, mas a gente já está dando o nosso horário aí. Vocês querem responder mais alguma? Fiquem à vontade aí. Não, acho que por conta do horário realmente não vai dar, porque tem... Gente, vocês não têm ideia de como tem questão aqui. A barra de rolagem aqui, ela tá fininha. Mas eu só queria, antes do Thiago ir do sorteio do inversor, que é o grande momento aí que vocês estão esperando, né? Como o Victor comentou, eu queria agradecer todo mundo aqui que tá elogiando. Não necessariamente só que está elogiando, mas é bom ouvir esse feedback, né? Então, agradecer todo mundo que está elogiando a gente aí, o João, o Carvalho, o Fábio Leite, Ciro, o Jackson, o BM, Energia Solar, o Marcos Santiago, o João Sepp, Eduardo Costa, que não é o cantor, tá? Mas, até queria fazer um comentário aqui, que o pessoal, até o Assis comentou aqui, falou que uma das melhores coisas da Fronis é realmente o trabalho que a gente faz, a quantidade de informação, que dá segurança para ele trabalhar. Então, é exatamente isso que a gente gosta de ouvir,
entendeu? Então, significa que está dando certo, né? Então, o que a gente está fornecendo para vocês tem surtido efeito, né? Então, todo esse tempo que a gente tem feito, a gente tem visto surtindo efeito, tem surtido efeito cada vez mais agora, tá? Agradeço bastante aí também ao Rogério Máximo, que mandou agora. E ele fala que outros fabricantes tentaram fazer algo parecido e não conseguiram. A gente mesmo já participou de alguns webinars, e eu percebo que muitos outros, tanto fabricantes como algumas empresas do setor, também acabam patinando sempre no mesmo assunto, e a gente quer colocar a mão na massa, quer passar para vocês o que vocês vão encontrar no dia a dia. Né? Então, a gente tenta evitar ao máximo assim, assuntos também muito genéricos, né? A gente quer tentar ajudar mais vocês no que vocês precisam no dia a dia, nos problemas que vocês enfrentam por aí, tá bom? Então, obrigado, eu deixo a palavra aí com vocês. Eu acho que só para complementar aí também, né, Ariel, acho que um fator bem importante aqui para nós é que a gente quer ouvir vocês também, né? Então a gente sempre busca pegar a informação que vocês mandam e não deixar essa informação ser perdida, né? A gente gosta de ouvir, porque vocês é que estão no campo, vocês é que estão fazendo as instalações, então tragam as experiências aí. Teve um webinar que a gente fez lá, né, sobre o status 102 e tal. O pessoal mandou fotos depois no e-mail de algumas instalações, problemas que eles já encontraram. Então, tudo isso a gente não descarta, tá, pessoal? Porque realmente é muito importante para nós. A gente não quer fazer nada que não seja aquilo que você, como o Ariel comentou, que não seja aquilo que vocês vão encontrar aí no dia a dia de vocês. Eu vou dar uns recadinhos finais aí, antes de passar para o Thiago e para o Daniel também, para eles se despedirem. O Thiago vai fazer o sorteio aí. Semana que vem já temos os nossos compromissos de novo aí, pessoal, e a gente conta muito com vocês aí para participar e também compartilhar, né? No caso, a live do Instagram que a gente começou aí faz um mês, mais ou menos, né? A gente quer cada vez mais juntar mais pessoas, isso fortalece o nosso mercado fotovoltaico, né? Independente aí se a pessoa no final vai decidir por utilizar Fronius ou não, a gente passa um conteúdo e é uma pessoa a mais no mercado fotovoltaico, no mercado solar. Isso só fortalece o nosso mercado, acho que é bom para todo mundo, tá? Semana que vem, o que a gente vai ter, pessoal? A gente vai ter uma mudancinha no horário aí, porque um dos feedbacks que a gente tem recebido aí de vocês é com relação ao horário. Acho que muita gente agora, mesmo em quarentena, já engrenou de vez aí os trabalhos, né? Então o pessoal tá falando, pô, eu não consigo assistir no horário, tal. Então a gente vai fazer a partir da semana que vem os webinars às 18 horas, tá? Então a gente conta com vocês aí para participar dos webinars. E olha só que legal o que a gente vai fazer. Na quarta-feira, a gente vai fazer um webinar em parceria com a empresa Ampere. A empresa Ampere, eles são os representantes dos instrumentos da HT aqui no Brasil, tá? Então, eles têm vários instrumentos, várias ferramentas que podem ser aplicadas nas usinas, principalmente no que diz respeito a comissionamento de sistemas fotovoltaicos. Então, a gente vai estar aqui com o André, tá? Ele é um engenheiro lá da Ampere e ele vai explicar para a gente, né, as funções aí desses equipamentos, como que você faz umas dicas básicas aí de comissionamento de usinas. Então, é bem importante aí que vocês participem. É um tema que pouca gente conhece e é um tema fundamental para a gente evitar problemas aí nos nossos sistemas, tá? Então, fiquem ligados aí, participem desse webinar que vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Quinta-feira a gente vai ter a live, tá? A live de novo lá no Instagram. A gente ainda está definindo como que vai ser o tema, mas nas últimas semanas vocês puderam escolher o tema, né? Então a gente jogava ali uma enquete no Instagram e vocês iam lá e escolhiam o tema. Tá? É bem legal esse sistema aí, mas a gente quer também trazer coisas diferentes, tá? E na sexta-feira a gente vai trazer um tema que ele já foi abordado no início aí do nosso isolamento, que é falar um pouquinho do nosso portfólio aí de inversores, porque a gente recebe muita pergunta sobre isso. Vocês viram aí
no chat, né? Muita gente perguntando sobre inversores específicos, tal. Então, por favor, a gente pede também que vocês assistam, que vocês compartilhem conosco aí. Na sexta-feira, às 18 horas, já dá para assistir esse webinar aí com uma latinha de cerveja na mão, vocês aí, né? Então, acho que vai ser bem legal a próxima semana. Então, mais uma vez, eu agradeço bastante aí. A gente vai deixar os contatos, tá? Mais uma vez, então é meio do marketing, o nosso canal lá do YouTube. Esse webinar vai estar lá no YouTube também nas próximas semanas. Tem um delay aí de postagem, porque a equipe de marketing ela faz uma edição e tudo mais, ok? E o nosso e-mail de vendas aí, tá bom? Pessoal, agora o que a gente vai fazer? A gente vai... só um outro detalhe, né? O e-mail do suporte, a gente sempre passa essa informação para que vocês possam utilizar aí, o suporte técnico da Fronius. A gente trocou faz uns 2 meses esse e-mail, então quem não tem aí, anota, por favor, tá bom? E agora sim, a gente vai para o nosso sorteio do inversor. Pessoal, vocês ainda estão me ouvindo aí? Como é que vocês estão aí? Estão empolgados? Tiagão? Eu acho que é a hora que tá todo mundo esperando, né? Ó, tem o pessoal sempre comentando aqui no chat, fala sorteio, oba, a inversora é meu, quero ganhar, a Poliana aí comentando. Chega de Então, ladainha, essa é né? aquela Vamos ao hora. que interessa aí. O pessoal só assistiu por causa disso, né? Lógico que a gente trouxe bastante conteúdo, né? A gente sempre está aqui para informar vocês, mas acaba sendo mais um presente nosso para vocês por sempre acompanharem a gente, né? Então, em toda semana a gente está fazendo esses sorteios, né? Durante o início do mês a gente sorteou o Smart Meter e hoje, né? Próximo aí do final do mês, último webinar do mês, a gente vai sortear um inversor, né? Um presentinho um pouquinho maior para vocês, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, só para eu abrir a lista. Tá? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Me dá um feedback aí, pessoal. Sim. Sim, aparecendo a planilha aqui. Vamos lá. Ótimo. Então, aqui, eu acabei de receber do marketing, tá bom, pessoal? Lembrando que os nomes selecionados são aqueles que cumpriram as regras que está no post do Instagram. Tá? Então, lá tem os critérios para vocês poderem participar do sorteio. Tá? O marketing é realmente muito rígido, pediu para avisar vocês que eles são realmente cascadura aí. Então, quem não cumpriu os requisitos não estão participando, infelizmente. Tá? Então, confiram sempre nas nossas redes sociais para vocês poderem participar do máximo de sorteios que puderem. Tá? Então, vou seguir, passar a lista aqui rapidinho, só para vocês verem. Tem bastante nome hoje, né? Quase o dobro aí do que a gente recebe normalmente nos nossos sorteios normais do mês, né? Mas aí tá letra P, letra R, junta V, os 2 dias do webinar, né, Thiago? Esses nomes aí, né? Quem participou exatamente, dos 2, né? exatamente. Basicamente participar dos 2 webinários, né? Ter lá a curtida nas fotos, ficar realmente até o final do webinar, tá? Então a gente leva em consideração o tempo de participação. Tem gente que entra e sai do webinar só para contabilizar o e-mail, né, de registro, mas o pessoal do marketing consegue puxar o tempo que ele ficou no webinar, tá bom? Então, basicamente, são esses os requisitos, tá? Vocês podem conferir todos no post do Instagram, mas a gente vai sortear aqui o Kit Fronius, tá? Vai ser o primeiro nome, o Kit Fronius, tá? E o segundo nome sorteado vai ser o inversor, tá bom, pessoal? Então, acho que vocês estão ansiosos, eu não vou demorar mais aqui, né? Já estourou um pouquinho o tempo. Então, vamos para o primeiro nome do nosso sorteado, tá? Então, aqui ele está puxando aleatoriamente um nome. Vamos ver quem vai ser o sorteado do Kit Fronius, o primeiro, tá bom? Vamos lá. A Solen Energia, Ana Aparecida Pereira. Se eu não me engano, ela já ganhou também, né? Já ganhou. Já ganhou alguma coisinha Não nos lembro outros que webinários. foi um Smart Meter, né? Foi o Deve Smart compor aí Meter. com o inversor, né? Agora ela ganhou o Kit Fronius, né? Então, mas tem um porém aí, né? Diga O aí. fato dela não estar online aqui, como é que tá aqui? Ela não está online? Não. É Solen Como Energia, Solen, Ana não. Deixa eu ver, Aparecida. Ana. Não tá nem Solen nem Ana Aparecida, cara, pelo que eu vi aqui. Os Poxa, colegas, então deixa eu... como diria o Vitor aí, o Datafrones podem ajudar, né? Por favor, que eu estou uma tela só aqui, fica um pouquinho mais difícil verificar.
Então, se a Ana Aparecida não estiver online, aí a gente reseta esse nome, tá? A gente sorteia novamente, continuando com o Kit Frônios, tá bom? Ela está online ou não está online? Ô, Eu Ariel, acho que eu tô sem áudio. a gente não tá te ouvindo aí, Ariel. Acho que o seu O áudio Ariel não ouviu ele tá. mexer na boca. O bom da É, webcam é isso, né? leitura labial. E falhou o fone ali. Consegue me ajudar aí, Victor? Cara, eu tô olhando Organizar. na lista aqui, na lista não tô vendo esse nome. Ana Aparecida Pereira, Solen Energia. Não, Não, né? não. Porque eu, até ó, só para esclarecer também, tá? Eu acho que tem alguém da Solen aqui, parece que é o Leandro, mas acho que é um outro usuário, né? Não sei se na lista É um outro aparece Leandro usuário. da Solen, é outro usuário, né? No caso seria para Ana Aparecida aí, né? A gente vai ter que Exato, sortear porque tem. outro item aí para não descaracterizar os outros que estão aguardando aí também, né? Exatamente. Tanto é que seria um outro e-mail, né? Pode ser até a mesma empresa, mas aqui a gente tem que ser igual, né? Porque mesmo são usuários cadastrados com e-mail diferentes, então para não dobrar aí as chances, né? Então a gente vai resetar esse nome aqui. Então, infelizmente, a Ana não estava presente, tá? O Leandro ainda, eu acho que tem um outro companheiro dela da Sala Energia, ele ainda está concorrendo, provavelmente, para o inversor, ok? Então a gente reseta aqui e vamos novamente para o primeiro nome, tá? Lembrando que é o Kit Frônios. Então aí o nome do sorteado é Elvis Almeida. Elvis Almeida, vamos ver se o Elvis está online. Não está online, né? Não tá Mais um online. aí que deixou escapar. Então a gente reseta e vamos novamente, pessoal. Aqui a gente vai na correria agora, que a gente já passou um pouquinho do tempo, né? Vamos lá. Bruno Faria. Bruno Faria está online ou não está online? Bruno, Bruno BM, Faria Bruno, Bruno. tá online. Bruno Faria está online. Tá Está online, online. Bruno levantou a mão. Faria tá aqui. ehfaria@gmail, né? Tá aí. Bruno Parabéns, Faria Bruno. tá Você foi online. o Certeza. contemplado Show. com o Kit Frônios, ok? Então, parabéns ao Bruno pelo Kit Frônios. E agora o momento todo mundo espera, né? O sorteio do inversor, tá bom? Então, vamos lá para o segundo nome. Contemplado com o inversor da Frônios é Rafael Henrique Nogueira. Rafael está online. Rafael, vamos ver. Não está online? Não, não. Rafael só tem um Rafael online e não é o É, não Henrique, tá né? online, não. Infelizmente, ele perdeu a chance de ganhar um investidor e sobrou uma chance para vocês que estão online até o final do webinar ganhar. Então, a gente tira o nome do Rafael Henrique e vamos sortear novamente aqui, pessoal. Lembrando que, pessoal, tem que ficar até o final, tá? Mesmo que apareça o nome, vocês têm que ver o seu nome na lista, tá bom? Tem que ver o seu nome sendo sorteado aqui. Outro R, Roberto Vielmo Galvani. Quase o nome do inversor da Frônios, né? O antigo Galvo. Roberto, vamos lá, Roberto Galvani. Também não está online, né? Mais um aí que perdeu a oportunidade. Caramba, o pessoal Então não tá vamos mais um querendo nome, pessoal. ganhar o inversor, hein? Exatamente. Nos últimos sorteios a gente conseguiu fazer direto, né? Sem perder a oportunidade de alguém passar o nome, né? Mas hoje está um pouquinho mais difícil. Pessoal que Lindomar não Adriano. ganhou, né? O pessoal tá esperando aí, dizendo aqui que é uma oportunidade, E o né? Vamos ver Lindomar está aqui. online? Lindomar Adriano tá online. Lindomar. Aê, Lindomar, parabéns. Então, você foi o contemplado aí com o inversor da Frônios, tá? Então, eu vou Tomar. mandar o nome de vocês para o marketing, tá? Eles, pela lista de registro, já têm o contato de vocês por e-mail. Então, eles vão entrar em contato para enviar esses itens que vocês foram contemplados por correio. Tá bom, pessoal? Agradeço de novo a participação de todo mundo, por ficarem aqui com a gente até o final, participarem desses webinários, terem mandado muitas e muitas perguntas, né? A gente ficou até um pouco perdido aqui para responder todo mundo.
Ainda faltou muita pergunta para ser respondida, infelizmente, mas o tempo ficou contra a gente nesse quesito. A gente pode utilizar dessa experiência aí, acho que a gente até ficou surpreso, né, que foi um sucesso esse webinar, a gente achava que fosse uma coisa mais monótona e tal. A gente pode até propor aí, né, final de julho, fazer um por mês desse aí. Então, em julho, a gente vai ter agora pelo menos 8 sessões, né, 2 por semana. Quem sabe aí na última semana de julho a gente encaixa numa quinta, algum outro dia, um webinar só sobre dúvidas aí. Acho que foi bem bacana a experiência, né? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente recebeu aqui 258 perguntas. É muita coisa. Algumas do mesmo tema ali, a gente foi respondendo, né? E a gente não conseguia responder, a gente vai respondendo nos outros webinars daqueles temas específicos, na live no Instagram. E já vão guardando aí suas perguntas aí. Vamos fazer uma segunda edição aí do Frontend Responde em julho, né? Exatamente. Tem muita sessão de webinar esse mês, então vocês podem... Lógico, todas as sessões a gente sempre abre uma parte para perguntas, né, relacionada ao tema, mas podem ir anotando durante aí o trabalho de vocês, caso vocês tenham, para no final aí, numa outra sessão, vocês trazerem essas dúvidas. Beleza, pessoal? Então, agradeço. Se quiserem fazer um fechamento aí, fiquem à vontade. Eu agradeço mais uma vez aí a todo mundo que participou. O Ariel tá mandando um abraço para todo mundo aí. Ele tá mudo ali, mas ele tá mandando no WhatsApp aqui pra gente aqui, um falou para todo mundo. Bom final de semana aí. Pessoal, se vocês puderem também responder essa consulta bem rápida aí, a gente até esqueceu de colocar antes na tela, que é sobre a avaliação do nosso webinar. Aí, se vocês puderem responder, eu agradeço. Já teve um pessoal que saiu. Mas é isso. Pessoal, bom final de semana a todos. Daniel, se quiser dar um falou para o pessoal aí também. Até mais, pessoal. Abraço. Bom final de semana, se cuidem aí e até as próximas oportunidades aí. Obrigado pela audiência mais uma vez.